absurdo. Um rapaz foi morto a pauladas na frente da mãe dele, com quem havia brigado instantes antes. Segundo o irmão da vítima, mãe e filho bebiam muito. Balança. Leonardo Batista, de 27 anos, foi espancado até a morte durante a madrugada na porta da residência, no bairro das Laranjeiras, região de Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu na frente da mãe da vítima, uma idosa de 67 anos. Após o crime, ela passou mal e está sob o efeito de remédios. Leonardo, de acordo com testemunhas, foi visto bebendo durante a noite junto com a mãe em um barzinho aqui da rua. Os dois teriam ido para casa por volta de meia-noite e o crime teria acontecido cerca de 1 hora depois. Ele teria sido espancado por 2 ou mais homens, segundo a polícia, depois que ele agrediu a própria mãe. Alessandra Chimene está de volta, trabalhando para Dedéu da nossa sexta-feira, trazendo mais detalhes aí sobre esse caso. Explica pra gente, eles eram moradores de rua, mas tinham casa? Explica isso aí pra nós, Ale, por favor. Douglas, então, a nossa equipe, da Rafaela Freitas, ela foi até o local, conversou com um irmão dessa vítima, filho também dessa senhora. Eles estavam bebendo, mas sim, eles têm casa ali na região ali do bairro das Laranjeiras, que fica ali na Grande Jacaraípe. E esse crime aconteceu em frente à casa onde esse rapaz morava. Os tocos, inclusive, que foram usados para espancar esse rapaz, eram do quintal da casa onde ele morava com a mãe. Conversando com o irmão dessa vítima, Douglas, ele contou que há algum tempo o irmão dele estava dando alguns problemas ali no bairro e também para a família. Por quê? Ele estaria usando drogas, estaria também fazendo uso de bebida alcoólica. Então, quando ele fazia a junção aí dessas duas coisas, droga e bebida, ele ficava muito alterado. Então, acabava aí cometendo algumas coisas, às vezes até furtando algumas coisas por ali. E o que ele fazia, Douglas, olha só, ele sempre agredia a mãe dele. Os dois acabavam brigando, porque ela também acabava bebendo, os dois alterados, eles brigavam e ele acabava batendo na mãe dele. Teve uma outra vez, inclusive, que ela teve que ir ao hospital, ele também, o irmão teve que intervir por conta dessa situação dos dois. E durante esse crime aí, de acordo com informações de algumas testemunhas e também do irmão desse rapaz, pouco tempo antes de ser assassinado, de ser morto, ele estaria num bar bebendo com a mãe. Depois eles foram embora para casa, mas em mais uma discussão, ele acabou agredindo a mãe dele e foi logo depois disso que ele acabou sendo morto, Douglas. O que, hein? O cara, então, gostava de tomar uma e dar um teco. E aí você já viu como é que é, né? Se maluco já usa uma droga, já fica doidão. Vou tomar um gelo e dar um teco! Se mistura tudo, meu amigo. Vou tomar um gelo e dar um teco! Se mistura o bicho pega. E veja aí, né? Esse rapaz estava no boteco junto com a mãe dele, estavam bebendo umas e outras ali, segundo a família, né? Ué, não é pinga, não? Eu não sei o que eles gostavam de beber, eu não conheço eles, velho. Eu não sei o que eles gostavam de beber, mas gostavam de tomar um goró, segundo a própria família. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Não, você e aí mais um monte de gente. Inclusive na sexta-feira muita gente gosta. Aí, velho, os dois acabaram brigando e parece que toda vez que rolava, né, uma bebidinha, o bicho pegava na casa da família. E aí, velho, em mais uma briga, em mais uma treta, esse rapaz que foi morto é suspeito de ter agredido a mãe mais uma vez. Não se sabe quem, passar a mão num porrete e meter a paulada pra cima desse rapaz, velhinho. Tiraram a vida dele na aí, ó, essa história aí, ó. Usaram essas toras que parece que tava lá no terreno da família, meteram o porrete pra cima dele e esse cara morreu e veja que, segundo a família, há algum tempo, né, ele já vinha dando trabalho pros familiares. Que tristeza, né, a gente vê uma família sofrendo por conta de uma outra pessoa viciada em droga. É uma tristeza isso. Um abraço aí a essa família. Minha gente, olha bem esse cenário, hein? Imagina você chegar na escola do seu filho e encontrar ele
ele chorando, ensanguentado e com o olho roxo. Uma mãe passou por isso lá em Venda Nova do Imigrante. E para agravar ainda mais a situação, o adolescente é autista. Agora imagina o quão mais revoltante é descobrir que a escola está ensinando para o seu filho especial baixar a cabeça para as ofensas e aceitar calado. Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje. Balança! Douglas, conta pro tio aqui, como é que foi o dia que bateram aqui no seu rosto? O que aconteceu lá? Se adaptar melhor com o tempo, que eles estavam conversando com ele, para ele aprender a quando acontecesse algo na sala de aula, ele aprender a ignorar. Quando o amiguinho implicasse com ele ou falasse alguma coisa que ele não gostasse, era para ele aprender a ignorar. E que eles estavam tendo esse trabalho de estar conversando com ele. Então, assim, Douglas, eu me senti muito pior ainda, porque é uma coisa assim, todo mundo sabe que a gente tem que aprender a lidar com o mundo deles. E aí, para mim, foi um fato de eles estavam forçando o meu filho a ter que se adaptar àquela situação. Ou ele abaixa a cabeça para ouvir, né? E esperar deixar para lá, acontecer o que tinha que acontecer, né? E simplesmente assim, achar que meu filho tem que se adaptar às situações deles. Vocês prestaram atenção no que essa mãe disse pra gente? Que o filho dela, que é autista e precisa de uma atenção especial, o filho dela tem que se adaptar à escola. E não a escola se adaptar à realidade e às necessidades do filho dela. Então quer dizer que a adaptação agora é baixar a cabeça para as ofensas, é baixar a cabeça para a agressão e ficar por isso mesmo. Tenha-me santa paciência. Não é possível que uma diretora de escola, que uma responsável por escola tenha a capacidade de falar isso para uma mãe. Para uma mãe que sabe o que é cuidar de um autista e que necessita de cuidados especiais na escola também. Gente, essa mãe aí, ela parou de trabalhar, ela parou a vida dela para ficar em casa cuidando do Douglas, o meu xará, que é autista. A mãe viu essa necessidade. Ainda quando criança, aos 2 aninhos, ele já foi diagnosticado com autismo. E a mãe viu a necessidade de doar a vida dela para os cuidados do filho. E ela pensou que fosse ter educação, ela pensou que o filho fosse ter atenção e de repente acontece uma atrocidade dessa com uma criança. Uma criança de 13 anos, um adolescente autista que precisa de atenção. Como essas mães e como essas crianças e esses adolescentes sofrem no nosso país e aqui no Espírito Santo não é diferente. E se fala tanto em inclusão, né? Se fala tanto em inclusão dos autistas, das pessoas com síndrome de Down, né? E com outras necessidades especiais. E cadê o tal da inclusão que pelo menos essa família lá de Venda Nova não consegue ter? Até quando esse menino vai precisar servir de saco de pancada para outras crianças e não ter a inclusão dele garantida? É impossível a gente pensar, rapaz, essa criança, esse menino aí não quer voltar para a escola mais. Não quer voltar para a escola mais. Eu falei para ele, Douglas, você vai voltar para a escola? Ele falou, tio, não vou voltar não, porque vai que eles vêm atrás de mim para bater em mim de novo. Não vou não, eu tenho medo. Gente, é uma criança dócil, uma criança amorosa, educativa. Vocês não têm noção da educação desse menino. De cada 3 palavras que ele fala obrigado. De tão educado que ele é, cara. De tão educado. E como é que pode uma pessoa tratar um adolescente desse que é educado e especial, com porrada e sem atenção por uma escola? Daqui a pouquinho você vai ver que apesar de toda essa situação, o Douglas, esse menino que é autista, que foi agredido, ele quer continuar estudando, sonha grande, quer ter uma profissão, quer saber o sonho, quer saber a profissão que ele quer ter quando crescer ainda mais? Daqui a pouco, na reportagem de hoje, você vai ouvir a entrevista desse garoto. Minha gente, olha só, voltamos agora